Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja contigo nesse momento. Mais uma vez é uma alegria e um privilégio poder estar com você, adorando o nome do nosso maravilhoso Deus. Lembrando que hoje é o primeiro domingo do mês, nós estaremos celebrando também a ceia. Todos aqueles que estão em comunhão com a igreja local, batizados, em obediência à palavra de Deus, então estão convidados para participar da mesa do Senhor. Mas nesse momento eu quero agradecer ao Senhor em oração por poder entrar na sua casa e estar junto contigo meditando na palavra de Deus. Eu quero orar nesse momento. Oremos. Pai Santo, dou graças ao Senhor por esse momento. Obrigado, Deus, por poder entrar na Tua presença, pelo livre acesso, o novo caminho que nos foi consagrado através da Sua carne, através do Seu sangue, através, do Deus, do Seu sacrifício na cruz. Obrigado, porque através da Sua morte e ressurreição, nos consagrou um novo caminho até a presença do Pai. Muito obrigado. Hoje, o primeiro domingo do mês, nós celebramos, ó Deus, a sua morte vicária. Embora a tua palavra nos mostre que é em memória, devemos estar sempre, Deus, nos lembrando daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Por isso, Deus, peço que sempre traga à nossa memória toda a sua obra maravilhosa para a nossa redenção. Neste momento, eu quero pedir uma bênção especial para todos aqueles que estarão comigo neste momento, meditando na tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a todos em nome de Jesus. Quero pedir uma bênção especial nesta manhã pela irmã Albertina, pedindo a Deus que o Senhor esteja cuidando dela. E peço que esteja fortalecendo a Adriana, dando ao Deus sempre habilidade, entendimento, sabedoria, para que tenha, Deus, como ajudar a mãe, como cuidar dela. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando. Eu peço pelo Senhor Nelson, obrigado por estar cuidando dele, pela melhora na saúde. Continue o abençoando em nome de Jesus. Quero agradecer pela irmã Elza Batista, pela melhora que ela teve. Rogamos ainda pela irmã Maria de Lourdes, que o Senhor esteja colocando a sua mão sobre ela, Deus, e curando-a em nome de Jesus. Peço pela Maria Ângela, pela irmã Marilda, irmã Marilda que fez exames esta semana, que o Senhor continue cuidando dela. Quero pedir uma bênção especial para a dona Bárbara também, que o Senhor esteja cuidando dela, principalmente na recuperação, possa estar completamente recuperada em nome de Jesus. Quero pedir uma bênção especial para a minha família em Belo Horizonte, Uberlândia, o Alexandre também que está no exterior, que o Senhor esteja cuidando dele. Peço uma bênção especial para aqueles irmãos, amigos de Uberlândia, de Belo Horizonte, onde quer que esta mensagem chegue, que o Senhor esteja abençoando estas vidas em nome de Jesus. Pai Santo, eu peço uma bênção especial para a Cristiara, que hoje está completando mais um ano de vida, que o Senhor continue, Deus, cuidando dela e abençoando em nome de Jesus. Quero pedir uma bênção também especial para o Igor, que o Senhor esteja cuidando dele nas viagens, que o Senhor possa sempre, Deus, levá-lo e trazê-lo com a tua boa mão. Coloco Pedro, a Rebeca, a Deise, continue, Deus, cuidando delas. Peço pelo Nelson Carlos de Faria Marques, que o Senhor continue cuidando dele, Deus, cuidando e abençoando em nome de Jesus, guiando em todas as coisas e principalmente, Deus, que o Senhor possa guardá-lo no teu santo nome, abençoá-lo com muita saúde, com muita força, muito vigor, em nome de Jesus. Peço também pelo irmão João, irmão Juvécio, Luiz, a Judite, o Gustavo, o Gabriel. Quero pedir pelo Benjamin, que o Senhor cuide dele nesse momento. Peço por ele, pela Fabíola, que o Senhor esteja os guardando em nome de Jesus. Quero colocar o Renato Chaves e também a Cíntia, o Gabriel, o Pedro, o Reginaldo, a Mariane. Suplico, Deus, que cuide deles, do Petrônio, a doutora Nívia de Matos Lacerda, a irmã Nívia, também a Adassa, o Theo, a Pietra. Senhor, cuide deles. Peço também pela irmã Raquel, continue, Deus, abençoando em nome de Jesus, juntamente com o seu esposo,
Almir, e ainda lembramos, ó Deus, da Cristina. Obrigado pelas bênçãos derramadas sobre elas. Peço, Deus, que cuide dela em nome de Jesus. Lembrando da Marlena também, que o Senhor continue abençoando, aquele exame que ela precisa fazer, que o Senhor possa cuidar dela e abençoá-la em nome de Jesus. Pai querido, coloco meus pais também na situação que eles estão, que o Senhor esteja visitando e os abençoando em nome de Jesus. Agora peço por todo o teu povo, aonde entrar essa mensagem, na casa do Xodó, da Aparecida, do Nilson, que o Senhor esteja os abençoando, visitando juntamente com a GG, e que eles possam, Deus, estar experimentando aquilo que o Senhor já conquistou na cruz por nós. Pai Santo, obrigado por esse momento. Cuide de cada um, da irmã Wanda, que o Senhor continue abençoando esses dias de calor intenso, muitas vezes muito penoso para ela, mas que o Senhor visite, ó Deus, levando refrigério, levando, Deus, refresco para que ela possa se sentir bem. Cuide dela, ó Deus, e abençoe. Obrigado pelos netos que estão crescendo cada dia mais maravilhosos. Agradeço pelo Pedro também, do irmão Ládio, que essa semana fez aniversário, o neto. Que o Senhor esteja, Deus, cuidando dele e abençoando em nome de Jesus. Quero agradecer também porque o Senhor cuidou da Gabriela essa semana, quando a sua neném engasgou, e o Senhor abençoou que houve uma ação rápida dela, e através disso a neném foi curada. Muito obrigado. Continue, Deus, abençoando estas famílias. Obrigado, Senhor, pelo Valdeci, por tudo que fez na vida dele e ainda está fazendo. Continue operando no seu corpo, trazendo total recuperação. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por poder meditar na Tua Palavra. Eu oro agradecido, em nome de Teu amado Filho Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou ler, só um instante. Caiu o esboço. Isaías 53, eu vou ler, diz assim o versículo 1, Isaías capítulo 53, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Deixe-me ler novamente. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte,
foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 53, versículos 1 a 12. Amados, é importante fazer alguns lembretes, né, para que todos possam estar cientes das nossas atividades. Lembrando que nós estamos tendo os cultos de orações normalmente, né, todas as quartas-feiras às 19h30. É um tempo muito importante onde elevamos os nossos pensamentos ao Senhor, tanto elevando as nossas petições quanto os agradecimentos. Então, vocês estão convidados para participarem conosco. Nós estamos tendo também no domingo, às 19h, o culto de louvor e adoração. Os outros dias da semana nós temos também atividades, só que cada grupo, né, nós estamos tendo na segunda com os jovens e adolescentes, no caso dos rapazes. Esse sábado nós marcamos para os menores, para que tivéssemos atividades também, mas choveu, não foi possível. E nós estamos tendo na quinta-feira também às 20h a classe de novos convertidos. E desde que começamos, nós começamos a enfrentar lutas, né? Porque aqueles que estavam prontos para participar, aconteceram algumas coisas que não permitiu que isso acontecesse. Mas aqueles que estão participando tem sido gratificante, tem sido uma bênção. Então você é convidado para participar conosco, né, todas as quintas-feiras às 20h. Nosso desejo era, terminando essa classe e as pessoas em obediência à palavra de Deus, e já tendo reconhecido Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, querendo batizar, nós gostaríamos de estar realizando isso. Então, nós queremos que os irmãos orem para que a gente consiga fazer esse curso, né, e ampliar e que as pessoas também possam participar. Talvez até na live mesmo eu terei que fazer isso. Então vamos ver como eu vou conseguir, ok? Mas eu estou querendo atingir o maior número possível e na igreja não estão participando, então quero ver como eu vou fazer. Orem por nós, porque todas as vezes que começamos uma atividade, começamos com os adolescentes de novo e começaram uma série de problemas e acabaram afastando, né? Porque muitos não são da igreja, estão chegando e uma coisinha ou outra acaba trazendo irritação e dispersão. Então orem por todos nós. Nós queremos fazer, eu estava vendo com a Márcia hoje, uma data áurea, inclusive já está recolhendo balas, guloseimas, né, para que a gente possa fazer uma programação com as crianças. Não vamos fazer no dia 12. Dia 12, todos os lugares, né, todo mundo está fazendo, não vamos fazer no dia 15. Dia 15 será uma data posterior, né, ao pagamento. Então, aqueles que quiserem, aqueles que tiverem o desejo de nos ajudar, será possível. Lembrando que a igreja hoje tem o Pix, né? Pix é 21 609 433 1000 de ré 19. É o CNPJ da igreja, 21 609 433 1000 de ré 19. E nós temos a conta, né? Algumas pessoas não têm o Pix e querem a conta corrente é número 11.566, dígito 5, agência 3175, o banco é 756, Cicobi Cred 7, tá? Então, Cicobi Cred 7, banco 756, agência 3175, conta 11.566, dígito 5. Lembrando que aqueles que quiserem participar conosco, nos ajudando aí com doações para comprarmos as balas, o que for preciso, as guloseimas, fazer as atividades naquele dia, então você pode fazer um Pix, né, ou depositar na conta, só que na discriminação você vai colocar oferta para a programação infantil, ok? Oferta para a programação infantil. Então você discrimine ali, que aí nós vamos saber. Ou então, se você quiser falar particularmente com a Áurea,
tá? Também você pode fazer. A hora está responsável de recolher tudo isso aí, ok? Então, dia 15, às 15 horas, nós queremos fazer essa atividade. Queremos ver se conseguimos fazer fantoches, várias coisas que as crianças com certeza vão gostar, ok? Deixa eu ver, mais alguma coisa. Lembrando que hoje é o primeiro domingo do mês. Eu estou aqui, né, nós vamos então, sem mais delongas, já passar para o nosso tempo da ceia do Senhor. Tá? Então você pode pegar aí os seus ingredientes, já que já estejam apostos, né? Então eu vou pegar a minha máscara, ok? Meu óculos parece que está meio sujo. Eu vou fazer o seguinte, como eu tenho feito nesses dias. Eu vou abrir, vou tirar e vou colocar do lado de fora, para não ficar com tanto a bandeja quanto o outro lá dentro. Minha mão é difícil calçar estas luvas. Então, por favor, quero convidá-los para abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Então, veja, eu estou... fechado. Então, fechada, eu preciso tirar isso aqui, ok? Tudo fechado, não vou abrir novamente, ok? Bom, então vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Lembrando que a mesa é do Senhor, todos os crentes batizados que estão em plena comunhão com a igreja local estão convidados para participar deste memorial. Lembrando que nós usamos a bolacha, que simboliza o corpo de Cristo que foi vertido na cruz por nós, e foi crucificado por nós. Então a bolacha simbolizando o corpo de Cristo moído na cruz por nós. E nós temos o suco de uva, simbolizando o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado em nosso lugar. Bom, nós não cremos na transubstanciação ou a consubstanciação, que é a transformação dos elementos no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Ambos os elementos, a bolacha e o suco, simbolizam, né, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos mostra que a ceia é em memória do Senhor Jesus Cristo. Então, em memória do Senhor Jesus, nós participamos. Então, capítulo 11 de 1 Coríntios diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, em memória do Senhor Jesus, nós fazemos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória de mim. Então veja,
Porque todas as vezes que comerdes esse pão e anunciais o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunis para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 34. Então a palavra de Deus não diz que eu não devo participar. Ela diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o que ele nos ensina é que nós devemos confessar os nossos pecados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, havendo algum impedimento, o que eu preciso fazer? Primeiro, me arrepender, entender a situação, me arrepender, confessar. Não está falando confessar para mim, está falando confessar ao Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Então é nossa responsabilidade confessar. A Bíblia diz que não há quem não peque. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Se alguém disser que não peca, é mentiroso e não está nele a verdade. Diz no mesmo texto, mesmo capítulo de 1 João. Então, capítulo 1. Então, nós pecamos, nós fazemos coisas erradas, mas o problema é quando não reconhecemos isso. Quando nós reconhecemos o nosso erro, nós então precisamos dar meia volta, mudar de atitude, mudar a direção, muitas vezes o pecado, e hoje nós estamos vendo, dizem que o pecado ele já não tem mais o mesmo nome, já não é mais tratado como pecado, então é visto diferente. Mas mesmo que o pecado, mesmo que o homem não entenda isso como um pecado, nós temos que entender que o pecado é quando ele vai contra os princípios de Deus, contra as próprias leis de Deus. Então, reconhecendo isso, nos arrependendo, nós então participamos da ceia do Senhor. Examine-se, pois, porque todas as vezes que comedes esse pão, bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 28, versículo 27 diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então é nossa responsabilidade olhar o pecado como Deus vê. E muitas vezes, quando nós fazemos aquilo que desagrada, aquilo que desonra, nós sofremos com isso, porque sabemos que entristecemos o nosso Deus. Então, nesse momento, é um momento de reflexão, e eu quero convidá-lo para uma oração silenciosa. Eu não conheço a sua vida, eu conheço a minha vida, e sei que tenho muitos problemas. Preciso que Deus realmente me escute, me perdoe. Então nós precisamos confessar. Então nós vamos ter um instante de silêncio, logo depois darei sequência aqui tomando os elementos. Ok? Vamos orar. Uma oração silenciosa, depois eu vou interromper com uma oração.
Pai Santo, peço perdão pelos meus pecados, peço perdão pelos nossos pecados, peço perdão por tudo que fizemos que não agradou ao Senhor, não honrou o Teu santo nome, não glorificou o Teu santo nome. Peço perdão por isso. Peço, Deus, que me ajude a viver de maneira que honre e glorifique o Teu santo nome. Que o Senhor possa, Deus, se alegrar com o nosso testemunho, com a nossa vida, Deus, de obediência. Eu agradeço pela oportunidade que temos de participar desse manjar espiritual. Abençoe todos aqueles que participarão, principalmente, ó Deus, por estar em comunhão, estarem fazendo a sua vontade, obedecendo a sua palavra. Abençoe agora todos os participantes, para que possam se sentir alegres por estar em comunhão com o Senhor. Abençoe-os, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe os alimentos, o pão, o vinho, que são oferecidos a Deus em memória do Senhor. Nos ajude a sempre recordarmos de tudo que fez por nós. Muito obrigado por esse momento. Eu oro mais uma vez, suplicando que abençoe todos aqueles que estão participando comigo nessa mesa do Senhor. Obrigado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, o versículo 24 diz: tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Comamos. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos. Eu, mais uma vez, me coloco diante do Senhor, agradecendo por participar da sua mesa. Obrigado. Eu peço que abençoe a todos os que participaram. Meu Deus, que o Senhor possa guardá-los sempre no teu santo nome. Meu Deus, eu peço que use-me agora como instrumento em tuas mãos, transmitindo a tua verdade, a tua palavra, tudo aquilo que colocou no meu coração. Nos abençoe. Fale aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos ouvir. Use-me como instrumento em suas mãos. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu estou fazendo a gravação no iPhone. Então, está bem diferente. Eu não sei como vai ficar. Então, está mais... aqui no local onde estou, está mais tranquilo. Então eu consegui colocar um púlpitozinho aqui na frente, e aqui fica mais fácil, principalmente com relação à ceia. E parece que a imagem está mais nítida, o computador estava travando um pouco, então eu achei, o Abner deu a ideia de gravar no telefone. Então, eu estou usando o púlpitozinho aqui, a Bíblia está na frente, tá? Por isso eu não estou folheando aqui, mas qualquer coisa nós vamos pegar. Também eu preciso dela. Muito bem. O tema da nossa meditação hoje é: Jesus trocou de lugar comigo. Jesus trocou de lugar comigo. Gostei muito desse tema. Ele foi extraído Palavra Prudente, né, no site Palavra Prudente, da Batista Catanduva, ele trocou de lugar comigo, né? Então eu gostei muito desse tema, porque
Tem uma ilustração lá muito bacana, e eu então peguei algumas coisas, né, dessa mensagem. Primeira Igreja Batista de Jardim das Oliveiras, Rua Doutor João Maciel Filho 207, da Fortaleza, Ceará. Pastor Davi Zurras. Fonte para a palavra prudente. Bom, Jesus trocou de lugar comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aqui está ficando meio... 2 Coríntios, capítulo 5, acho que eu vou ter que pegar aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu estava meditando claro, acho que vocês, pela internet, eu concluí o estudo que nós começamos, né, sobre o semeador domingo passado. Mas na igreja eu não concluí porque acabei falando muito mais. Aqui nós temos um tempo limitado, então nós reduzimos bastante. Então lá na igreja eu terei que concluir no próximo domingo sobre a palavra do semeador. Mas é muito importante, porque quando eu estava pensando, quando Deus colocou no meu coração o desejo de falar sobre o semeador, nosso objetivo era o solo, o coração, porque nós percebemos o que nós estamos sentindo, e essa não é só minha opinião, nós estamos vendo isso em muitas pessoas, em muitos lugares, muitas regiões, talvez seja mundial isso, a forma como as pessoas estão vendo a palavra de Deus, a forma como as pessoas estão aplicando, lendo, e infelizmente parece muito com o primeiro solo, aquele solo endurecido que a semente não tem como penetrar, tá? Um solo que foi socado. E era para continuar, dar sequência, e lembrei que era o primeiro domingo do mês, então no próximo domingo nós voltamos com a semente na igreja. Mas aqui nós queremos estar abordando isso. Ele trocou de lugar comigo, principalmente pensando na ceia do Senhor. E meditando, e esta semana estava muito quente, nada parece que entrava na cabeça, né? A hora que você começava a pensar, já sumia. Mas então, meditando na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, estava vendo, e até mesmo na quinta-feira, quando nós estávamos tendo curso aqui na igreja sobre novos convertidos, falando sobre o homem como pecador, né? A justificação gratuita do Senhor Jesus, falando sobre a graça. Então nós estávamos abordando, né, no capítulo 5 de Romanos, que fala que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim a morte, né, passou a todos os homens. Então nós temos a descrição ali, e mostra que pela obediência de um só, muitos serão justificados, né? Então, só para que você possa entender, eu falei o versículo aqui, mas falei meio errado, né? Ou só uma parte dele. Então eu vou ler todo o versículo, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 17, isso é o versículo 12, capítulo 5, versículo 17: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que obedecem à abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, meditando nesses textos, fui levado para Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. Nós temos no versículo 14 que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu
por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Veja o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aí ele continua. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E eu falei, que bênção, que maravilha. Nós temos aqui o cerne do Evangelho. O Salvador, sem pecado, tomou sobre si os nossos pecados, para que pudéssemos receber, ou para que nós pudéssemos ter a justiça de Deus. Então, eu posso dizer que Jesus trocou de lugar comigo. O Salvador sem pecado tomou sobre si os nossos pecados, tomou o nosso lugar, recebeu a ira de Deus, para que nós pudéssemos desfrutar da justiça de Deus, justificados gratuitamente por seu sangue, não porque havia alguma coisa boa em nós, mas porque Jesus tomou o nosso lugar e pagou o preço da nossa dívida. Então, todo aquele que nele crê é justificado, porque Jesus já pagou o preço que o nosso resgate exigia. Então, vamos considerar algumas coisas. No versículo 21, desse mesmo capítulo 5 de 2 Coríntios, diz: aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu pecado. Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus. Quando eu penso em conhecer, eu lembro que esse verbo eu posso traduzi-lo como aquele que não experimentou, aquele que não obedeceu ao pecado, aquele que não aceitou o pecado sobre a sua vida. Achei interessante ainda que no estudo do site Palavra Prudente, ele diz: ele foi obediente todos os dias da sua vida. Então, olhando para o Senhor Jesus, que não conheceu o pecado, não experimentou, não quis saber como era, embora sendo Deus, ele sabe todas as coisas, mas ele não sabe, ele não pecou, né? Ele foi obediente todos os dias da sua vida aqui na terra. Jamais teve um pensamento pecaminoso, jamais cometeu uma só coisa egoísta ou pecaminosa, nunca pronunciou uma só palavra em vão. Ele fez a vontade de Deus em tudo e por tudo e em todos os lugares. Quando eu olho Isaías, o texto que nós lemos, Isaías, capítulo 53, versículo 6, versículo 9, o 6 eu quero para outra coisa. Versículo 9 diz assim:
Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Sabe, para mim, isso é muito difícil entender, porque, olhando para a injustiça, muitas vezes nós realizamos, nós fazemos, nós cometemos injustiça. Olhando para dolo, nós falamos tantas coisas, nós colocamos o nosso coração pela boca. Nós falamos muita coisa que não devíamos. Palavras torpes, palavras que não edificam. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não fez nada disso. E quando eu olho para o homem, eu olho para o coração do homem, eu tenho que ir lá em Mateus capítulo 15, Evangelho segundo Mateus capítulo 15, que diz assim, Mateus 15, versículos 19 e 20 diz: mas o que sai da boca versículo 18, 15 e 18, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O Senhor Jesus, respondendo aos escribas e fariseus, porque os discípulos estavam comendo sem lavar a mão, Jesus falou que isso não tem problema. O que contamina o homem é o que sai do coração, é o que está cheio do coração. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que não saiu nenhuma injustiça da sua boca, ele não cometeu nenhuma injustiça, não saiu nada, nenhuma palavra torpe da sua boca. Por quê? Porque o coração dele estava cheio de Deus, é a palavra de Deus, ele era imaculado, ele foi imaculado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 14, eu acho que eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje. Hebreus 9, 14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, sem manchas, tá? Então nada que pudesse contaminar, sem mancha, nada que pudesse desabonar. Então ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem pecado, sem mácula, sem mancha por nós. 1 Pedro, cadê? Coloquei 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Está vendo? O sangue de Cristo sem defeito, sem manchas, sem pecado. Precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Esse foi o Senhor Jesus que tomou o seu lugar. Nós temos visto, através dos nossos dias, pessoas culpadas sendo inocentadas, mas ninguém tomando o lugar delas, pessoas inocentes tomando o lugar delas. Não, eles saem, falam, alguns falam que não devem, mesmo tendo culpa, eles são inocentados. O Senhor Jesus não tinha culpa, ele era imaculado, ele não tinha porquê. Veja, se hoje pessoas
condenadas, pessoas que realmente fizeram, são inocentadas e não permanecem presas, porque Jesus, que não tinha nenhuma mancha, não tinha nenhum pecado, ele permaneceu até a morte, ele foi morto injustamente. Mas sabe por quê? Porque ele tomou o nosso lugar, porque ele trocou de lugar comigo. Então ele foi morto por causa da minha culpa, ele foi morto por causa do meu pecado. E aí vamos usar outro pronome, morreu por nossa causa, em nosso lugar, não só pensando em mim. Mas eu sou o principal dos pecadores, como diz o apóstolo Paulo, ele realmente morreu por todos nós. Mas um cordeiro imaculado. Então o Senhor Jesus é aquele que não conheceu o pecado. Aí, continuando o versículo, aquele que não conheceu o pecado e não experimentou, não aceitou, né? O próprio Satanás, quando tentou o Senhor Jesus, ele queria fazer com que Jesus desobedecesse, mas ele não fez. Mesmo estando 40 dias no deserto, aí, sem comer, em jejum, ele sentiu fome naquele momento e provavelmente passando muita dificuldade por causa da fome, da sede. O diabo chega para tentar, mas mesmo assim ele não trocou prazeres momentâneos pela comunhão e a presença do Pai. Ele foi obediente e venceu Satanás. Então, versículo 21 do capítulo 5 de 2 Coríntios diz: aquele que não conheceu o pecado, ele, quem? Deus, o fez pecado por nós. Deus o Pai, no plano de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Filho, viria então e tomaria o nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. E aí nós temos que voltar a Isaías de novo. Nós estamos em Isaías 53, versículo 4 e 5, diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha só, ele tomou as nossas dores, ele estava naquela situação porque ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades. E ao invés de olharmos e entendermos isso, aí diz: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Na realidade, ele estava sofrendo por nossa causa, mas achávamos que Deus estava ferindo, né? Porque ele era nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus fez cair sobre o Senhor Jesus, o seu Filho, o Filho amado, a nossa iniquidade. Então, o nosso pecado foi lançado nele. Aquilo que nós fizemos, a desobediência, foi lançado na conta do Senhor Jesus Cristo. Como diz, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 8: por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, o que a palavra de Deus nos mostra, que Deus o fez pecado por nós. Aquilo que impedia, aquilo que não permitia que o homem chegasse na presença de Deus por ser pecador, ele lançou na cruz de Cristo. Só que essa é uma história maravilhosa, uma história linda, mas não terá nenhum sentido para você, não terá sentido nenhum para nenhuma pessoa, se isso não for aplicado sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus já fez o que era necessário. Ele trocou de lugar comigo, ele trocou de lugar com todo ser humano. Mas como é que isto pode ser aplicado sobre as nossas vidas? É quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados e convidamos Jesus para ser Senhor e Salvador das nossas vidas. É quando nós cremos nele, nós confiamos em Jesus para a vida eterna. Então aquilo que ele fez é aplicado sobre as nossas vidas. Então, através da fé, através da confiança no Filho de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, você pode ser justificado diante de Deus. Sem o Senhor Jesus Cristo é impossível. As nossas obras, ou se houvesse qualquer um de nós, se houvesse em qualquer um de nós condições de Deus nos justificar, ou porque éramos perfeitos como o Senhor Jesus, então aquilo que Ele nos dá, a sua salvação, não seria gratuita, não seria graça, seria uma obrigação. Mas a Bíblia fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e algumas se fizeram inúteis. Então todo homem precisa de Jesus. Cristo então tomou sobre si a culpa dos pecados da humanidade. Falando do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É o texto que nós estamos lendo, né? Em outras palavras, o grande apóstolo está dizendo que Deus o Pai tratou Jesus Cristo, o Filho, como um pecador ou pessoa injusta, para que nós, pecadores, pudéssemos ser tratados como justos. Um missionário estava pregando certa vez para um grupo de nativos, uma ilustração que eu gostei muito nessa mensagem, para um grupo de nativos em um país estrangeiro. Ao encerrar a mensagem, ele queria saber se todos tinham entendido. Aí pediu, que eles dissessem em suas palavras o significado de tudo que tinha ouvido. O chefe da tribo levantou-se e disse: significa que o Senhor Jesus trocou de lugar comigo. É uma afirmação que põe a salvação do modo mais claro que a linguagem humana possa entender. Aquele que não tinha pecado tomou o lugar dos pecadores, tomou o seu lugar, tomou o meu lugar, ficando sob a lei santa de Deus, para que os pecadores pudessem ter o lugar de filhos diante de Deus. Jesus Cristo, o Filho justo de Deus, tomou o lugar dos culpados, levando os pecados deles em seu próprio corpo na cruz do Calvário. Jesus era rico, tornou-se pobre por nossa causa, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Cristo morreu como justo pelos injustos, para que pudéssemos achar o favor de Deus. Está vendo? Esse chefe falou de uma forma tão clara aquilo que muitas pessoas não entendem. Ele o fez pecado por nós, ele tomou o nosso lugar. Mas como? Muitas pessoas dizem que se Deus é justo, ele tem que punir o pecador.
Então, não tem como, porque nós, como pecadores diante de Deus, o que merecemos é a ira de Deus e não o amor de Deus. Como Deus poderia solucionar isso? Jó, inclusive, ele diz: como se justificaria o homem para com Deus? O raciocínio dele segue o mesmo padrão. Como um Deus justo pode perdoar pecadores? O que realmente merecem, o que tem de direito é a ira de Deus. Mas aí o que Deus fez? O que esse Deus santo e justo fez? Para que os homens pecadores que mereciam o castigo pudessem ficar justamente sem serem castigados. Na verdade, ele é castigado em Jesus, A resposta está na verdade bendita do Evangelho. O Filho de Deus trocou de lugar com os homens pecadores, remindo-os da maldição da lei, fazendo-se maldição em seu lugar. Então, ele é justo e justificador daqueles que temem, daqueles que creem nele. Ele é justo e justificador. Os pecados não ficam impunes, os pecados foram julgados em Jesus, foram lançados na conta do Senhor Jesus e ele pagou. Então hoje todo aquele que ouve a palavra de Deus e crê e se arrepende, então ele passa a desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Por isso, o texto lá de 2 Coríntios 5, 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nenhuma outra pessoa, só em Jesus, porque Atos 4,12 diz que e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Lá em 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o justo, Então, aí nós vamos lá para Efésios, capítulo 2, versículos 5 a 7, depois vocês podem ler. A Bíblia fala que nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, nenhuma pessoa poderá chegar à presença do Pai sem o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, todos julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Versículo 18: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por o nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Está vendo? Em Cristo. Nenhuma outra pessoa tem autonomia, autoridade, condições de fazer o que Cristo pode fazer pelo homem. Dar-lhe a vida eterna, a salvação em Cristo. Por isso, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando nós observamos a cruz, Jesus na cruz, Deus não dirigiu nenhuma palavra ao seu Filho. O céu ficou em silêncio. O céu ficou em silêncio. As 3 horas de trevas simbolizavam essa separação. O Pai estava fazendo seu Filho ser pecado por nós. E, portanto, não podia sorrir, nem mesmo olhar para o pecado com um pouco de misericórdia. Deus não poupou seu próprio Filho ao vê-lo no lugar do pecador. Tudo
o que um Deus justo e santo pode fazer com o pecado é puni-lo e derramar sua ira sobre ele. Se Deus nos desse o que merecemos, não seria a salvação, e sim a sua ira. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio e se expôs a esta ira que nos estava reservada, para que nós, nós os que cremos, pudéssemos receber as bênçãos devidas a seu Filho. O Senhor Jesus, então, tomou o nosso lugar como pecadores, para que pudéssemos ter o lugar de filhos na casa do Pai. Ele tomou a nossa culpa, para que pudéssemos ter o direito de ficar diante de Deus. Sim, Ele trocou de lugar conosco. Ele se fez pecado por nós, para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. E é apropriado para nós cantarmos essa salvação, né? Ele fala de um hino. Eu apaguei o hino agora. Eu esqueci, mas fugiu o hino, mas eu não, o hino do cantor cristão. Oh, que amor precioso! Oh, que amor precioso! Eu deixei a letra lá, mas é um amor precioso. O Filho de Deus se entregou na cruz por nós. O pecado não ficou impune. Deus puniu o pecado do seu Filho. Quando eu disse aqui que Ele trocou de lugar para que nós, injustos, pudéssemos entrar como filhos, isso só é possível quando nos arrependemos, quando reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos e convidamos Jesus para ser Senhor e Salvador da nossa vida. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 diz: veio para o que era seus, os judeus, mas os seus não receberam. Versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, veja, nós não somos, o ser humano não é filho de Deus. O ser humano é criatura de Deus, mas no momento que reconhece o seu pecado, se arrepende, convida Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida, ele se torna filho legítimo da família de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus conquistou a possibilidade de te justificar na cruz. Agora cabe a você reconhecer o seu pecado, se arrepender e convidar Jesus para ser seu Senhor e seu Salvador. Não deixe para depois, porque o Senhor Jesus já fez tudo que era preciso. Agora é contigo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvo ao Senhor por esse momento. Obrigado, Deus, pela sua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado por essa obra maravilhosa de redenção. Obrigado por ter tomado o meu lugar na cruz. Obrigado por ter tomado o meu lugar na condenação e receber sobre si o meu castigo, o nosso castigo. Agora, Deus, faz com que aqueles que ainda não reconheceram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que o Senhor esteja tocando em seus corações, transformando suas vidas e fazendo com que te convidem para que seja Senhor e Salvador de suas vidas. Obrigado por esse momento. Obrigado por tudo que fez por nós. Agora dê a todos uma semana preciosa, cheia do teu cuidado e da tua direção, cheia, Deus, da tua bondade. Uma semana em que estaremos refletindo na sua obra e
aqueles que não te receberam, que não te conheceram como Salvador, venham a recebê-lo como único e suficiente Salvador. Obrigado por esse momento. Cuide de cada um e os abençoe. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado por estar comigo, obrigado por estarmos presentes. Que Deus te abençoe muito, que a sua vida seja abençoada, que a semana seja de vitórias. Que Deus te abençoe. Tá? Então, próximo domingo, se Deus permitir, estaremos juntos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Que Deus abençoe.